6 milhões de reais. Esse é o valor que separa o Flamengo de contar com Jorginho para o Super Mundial de Clubes. E seleção do Equador nega pedido do Flamengo para desconvocar Gonzalo Plata. Médico do Mengão abre o jogo sobre situação de Nico de la Cruz. Nesse vídeo eu quero falar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Pessoal, mais um capítulo da novela Jorginho e Flamengo, porque todo mundo sabe que ele está acertado com o Flamengo, já se despediu inclusive do time da Inglaterra, do Arsenal. Falei isso em outros vídeos aqui, ele tem valores a receber que estavam estipulados em contrato, aquela coisa toda, e o Arsenal não quer pagar o jogador se ele rescindir com o clube, né? Por isso que a gente diz assim, ele quis preservar a imagem do clube quando não queria assinar um pré-contrato com o Flamengo. Tá aí, olha, o time tem consideração muito por ele, né? Parabéns. Não vai querer pagar ele, porque se ele rescindir com o clube, não tem por que o Arsenal pagar. E o Flamengo não vai pagar 6 milhões, que é o valor que ele teria a receber do Arsenal. Porque o Flamengo entende que não há lógica nisso, de você querer pagar 6 milhões para adiantar a chegada de um jogador que vai chegar de qualquer jeito. O Jorginho vai ser jogador do Flamengo. E aí, pagar 6 milhões seria o quê? Para contar com ele para o Super Mundial de Clubes. Ele tem contrato com o Arsenal até 30 de junho. E o Mundial começa no dia 16 para o Flamengo. O Flamengo viaja, inclusive, para os Estados Unidos no dia 11. Para o dia 16 começar o jogo, a primeira partida no Mundial de Clubes. Então, se o Jorginho querer esse dinheiro, ele vai ter que aguardar todo o período que ele tem de contrato com o Arsenal para então assinar com o Flamengo no dia 1º de julho. Tá? E assim ele conseguir esse valor de bônus. O Flamengo já disse que não vai pagar, não tem chance de acontecer isso. E eu acho que não vale um investimento, porque já vai ter que pagar um alto salário para o jogador. Com certeza vai ter que dar alguma coisa de luvas para o Jorginho também. Então, qual o sentido? Esse problema é do Jorginho com o Arsenal. O Flamengo não tem nada a ver com isso. E eu não acredito, tá? Eu ia achar muito estranho se o BAP autorizasse o pagamento desses 6 milhões para contar com o Jorginho. Eu já disse, inclusive, que eu não acredito que o Jorginho vai querer abrir mão desse valor. E eu não acreditava também que o time do Arsenal iria pagar esse valor para o Jorginho se ele não cumprisse com o contrato dele. Isso aí são negócios. Então, provavelmente a data do Jorginho chegar no Flamengo vai ser só em julho, a partir do dia 1º de julho. Portanto, ele não jogaria o Super Mundial de Clubes para o Flamengo e, sendo assim, a gente ia para o torneio da FIFA sem nenhum reforço. Então, vamos aguardar, porque ainda tem mais alguns dias para essa novela acontecer. O Jorginho ainda vai casar, ainda vai aproveitar, tirar uns dias ali de férias, né? Vamos ver o que ele vai decidir. Se ele vai abrir mão desse dinheiro e jogar pelo Flamengo no Super Mundial, ou vai aguardar o término do contrato, então, para em julho, enfim, vestir a camisa do Flamengo. Vamos mudar de assunto, falar desse assunto esquisito, um assunto horroroso, muito estranho, cara, que é o quê? Gonzalo Plata e a seleção do Equador. O Flamengo tá com o desfalque do Gonzalo Plata, porque é um desfalque muito importante, é um jogador muito importante para o clube. E a gente está aí algumas rodadas que não leva ele nem para o banco de reserva, porque sabe que ele não tem condições de jogo. E aí, a seleção do Equador vai lá e convoca o Gonzalo Plata. O Flamengo entende que era muito estranho. O que é que ele pede? Que a seleção desconvoque o jogador, porque ele não tem condições de jogo. Gonzalo Plata não tem condições de entrar em campo. E aí eu já vi algumas pessoas falando assim, deixa ele ir, ele fica só no banco. Meu irmão, qual o sentido de você convocar alguém, levar alguém para a data FIFA, para o cara ficar no banco? Você levar ele sabendo que ele não vai jogar. Deixa o cara se cuidar do joelho dele, que está com um problema sério. Inclusive, na nota que o Flamengo enviou para a seleção do Equador, diz que o problema é sério. Que se acelerar os processos pode ser prejudicial, não só para o momento, para a temporada, né, dos times, da seleção, mas também para a carreira do Gonzalo Plata. E aí, o pior de tudo, cara, que o Flamengo revelou, que ficou sabendo que um médico e um fisioterapeuta da seleção do Equador foi na casa do Gonzalo Plata fazer procedimentos com ele ali, né, médicos, para acelerar a recuperação dele. E o Flamengo não foi comunicado. O Flamengo não autorizou isso. E eles têm que entender que quem paga o salário do Gonzalo Plata, quem contratou o Gonzalo Plata foi o Flamengo. Eu também não concordo com essa de, o jogador não podia fazer nada. Quem disse? Gonzalo Plata poderia assim dizer, olha gente, vocês não podem fazer, se comunicar ao Flamengo, porque o Flamengo não me falou nada. Você não pode só chegar aqui e querer fazer as coisas. Eu presto serviço para o Flamengo, sou jogador do Flamengo. É o Flamengo que paga o meu salário.
Eu não acredito nessa do cara, ele ficou com medo. Meu irmão, se eles não convocarem o Gonzalo Plata, eles vão chamar quem pro lugar dele? Me diz quem que eles vão chamar? Um jogador à altura do Gonzalo Plata. Então eles têm que ficar com medo de não contar com o jogador, não o contrário. Então acho que falta um pouco mais de pulso dele sim. Ninguém obrigou ele a abrir a porta da casa, ninguém obrigou ele a participar de todo o procedimento ali, que não foi revelado o que foi feito. Mas o Flamengo sabe que esses médicos foram lá para fazer algo, para acelerar esse processo de recuperação, porque querem ter o jogador na data FIFA. Cara, olha o escárnio, olha a várzea, que é isso. Essa seleção do Equador tá de sacanagem com o Flamengo. E eu sei, a gente entende que a data FIFA é obrigado a liberar, por isso que o Flamengo enviou essa carta, pedindo de forma muito cordial que a seleção desconvocasse o Gonzalo Plata. A informação no Coluna do Fla é que a seleção do Equador ignorou completamente esse pedido, que inclusive, né, o Flamengo fez esse pedido na quarta-feira, tá? Fez esse pedido na quarta-feira, mas a seleção do Equador disse não vai desconvocar o Gonzalo Plata. E aí é aquela coisa, vai levar ele, talvez, o que eles vão fazer? O Gonzalo Plata está passando por esse processo de edema, né, no joelho, vão querer aplicar a injeção nele para melhorar a dor, o jogador vai entrar em campo, ele vai se machucar e quem vai se lascar no final é o Flamengo. Então a FIFA tem que fazer alguma coisa, tem que ter alguma coisa assim nas entrelinhas dessa maldita regra da FIFA que beneficie o time. Não é possível que a seleção pode fazer o que ela quiser com o jogador e o time se lasque. Não é possível isso, cara. Isso aqui é um escárnio, tá? É uma várzea o futebol sul-americano. Isso só acontece aqui. Eu te garanto que isso não ia acontecer com a seleção da Alemanha, tá? Com a seleção da França. Ninguém ia fazer um negócio. Isso aqui é várzea. Então o Flamengo precisa fazer alguma coisa, acionar o jurídico do clube, ir lá na FIFA mesmo e fazer alguma coisa. Se o Gonzalo Plata não quer se meter, não ficar contra a seleção dele, que beleza, o cara tem que ser patriota assim, então fica na dele. Deixa o Flamengo resolver esse BO, porque até o momento só tá dando pro Flamengo, tá? Só tá dando ruim pro time do Flamengo. Enfim, mudando de assunto para encerrar o vídeo, vamos falar do De La Cruz, porque o GE conversou com o Fernando Sasaki, que é o chefe de departamento médico de futebol do clube, sobre a situação do Nico De La Cruz, que, semelhantemente ao Gonzalo Plata, está desfalcando o Flamengo nos últimos jogos. De La Cruz tem esse problema de lesão, ele não consegue manter essa sequência de jogos, mesmo o Flamengo tendo poupado ali no início da temporada, ali nos primeiros jogos, colocando só no segundo tempo, uma parte do primeiro e uma parte do segundo, não conseguiu resistir à maratona de partidas do Flamengo, a logística de viagens, e novamente está machucado. De La Cruz está em recuperação da entose no joelho esquerdo dele, que ele sofreu no jogo contra o Botafogo há 12 dias, tá? Então ele tem aí pelo menos mais 2 semanas de tratamento para poder ficar à disposição do Flamengo. Hoje, estou gravando esse vídeo no dia 30 de maio, 10 horas da noite. Estou contando com a data de hoje. Provavelmente o Flamengo só vai contar com ele realmente no Super Mundial de Clubes. Se você contar 2 semanas aí, 14 dias, o Flamengo viaja dia 11 para os Estados Unidos e dia 16 faz a sua estreia. Esse, inclusive, é o planejamento do departamento médico do futebol do Flamengo, tá? Isso aí foi o que o chefe do Flamengo falou. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.